Boa tarde, galera. Tudo bem? Elton, Bitoneira, Capoeira, Natureza, Mogi das Cruzes. Tudo bem? Vamos lá. Hoje eu tava dando uma lida aqui nos artigos bacanas aqui sobre escravidão. Um assunto que vem aí, que mexe, né, com a nossa imaginação, com a nossa cabeça, com a nossa cultura, com nossos egos. E eu venho desenvolvendo uma leitura bem legal aí, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. São poucas coisas, mas que faz a gente pensar e aí de uma certa forma a gente criar o interesse em pesquisar, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de escravidão no Brasil, né, automaticamente a gente lembra dos negros lá na lavoura, lá no canavial, né, naquele sofrimento, aquelas correntes, aquelas situação de desespero, né? Então isso realmente aconteceu, né? Os escravos que vinham de fora, né, as pessoas, no caso, que vinham escravizadas para o Brasil, eles eram levados direto para as lavouras, porque era uma mão de obra barata e tinha esse costume, a escravidão, de uma forma tanto dos africanos como também dos árabes, né? Então todos aqueles escravos que eram capturados, eles eram escravizados no Brasil e iam direto para o canavial, para as grandes fazendas. Isso, o que acontece? Acaba se tornando uma forma de escravismo rural, né? Justamente porque eles vinham para trabalhar na lavoura, né? Então você tem esse formato rural, tá? Mas posterior a isso, com a grande produção, com o grande latifúndio, com o crescimento das produções, se houve a necessidade de uma organização para poder escoar essa produção, né? Então era levado lá para Portugal, só que era necessário ter ambientes para poder organizar essa situação. E aí é onde começa a surgir as organizações da cidade. E com isso, os próprios escravos rurais, que tinha de uma certa forma um trabalho no seu dia a dia, muitos deles que eram mais apessoados, que tinham uma condição física melhor, aqueles escravos que eram considerados mais bonitos entre os outros, né? Que tinham alguns dotes específicos, eles tinham a liberdade de trabalhar na casa grande, né? Então eles não ficavam somente lá na colheita da cana, na plantação e tudo mais. Eles eram trazidos para dentro da casa, né? Eles eram trazidos para dentro da casa grande. E com isso ali eles poderiam trabalhar como ajudantes, arrumadeira, né? Então eles exerciam uma função dentro da casa. E esses escravos que já exercia essa função dentro das casas, eles começaram a ter uma nova situação. Por quê? Com a organização das cidades, foi necessário, os feitores viram a possibilidade de que a mão de obra escrava era necessária na organização das cidades, porque determinados trabalhos eram, de acordo com os feitores ali, com os donos, com os seus senhores, determinados trabalhos eram só escravo que podia fazer. Então todo o trabalho manual era escravo que tinha que fazer. Então com isso, com a grande influência dos navios negreiros, que começaram a intensificar esse tráfico de seres humanos, né, digamos assim, com isso criou-se a grande necessidade de fornecer mão de obra lá para as cidades, né? Então como que foi surgindo isso? Da área rural, eles passaram a se tornar escravos urbanos, né? Isso mesmo, escravos urbanos. Então tinha escravo que era da parte da lavoura, área rural, e os que começaram a trabalhar lá na área urbana. De que forma?
muitos deles eram utilizados como escravos de aluguéis, né? O que é isso, escravo de aluguel? Eles eram, através dos seus senhores, eles eram oferecidos a sua mão de obra para ser esses serviços manuais, né? Ou seja, a pessoa lá, o latifundiário, o empresário, o comerciante, ou até mesmo aqueles que necessitavam dessa mão de obra, contratava os escravos, alugavam os escravos dos seus senhores, e com isso os senhores também recebia por isso. Só que o escravo não recebia, o senhor recebia, mas ele não. Ou seja, então foi uma outra forma de lucrar com a mão de obra escrava, né? Então, esses escravos de aluguéis, eles poderiam estar trabalhando em várias situações. Tudo aquilo que era serviço manual, para carregamento, para limpeza, para coisas assim indignas mesmo das pessoas.